dia a todos. Peço autorização dos senhores para começarmos a nossa 17ª sessão ordinária do dia 30 de maio de 2017, fazendo o registro das férias do nosso eminente decano, conselheiro Júlio Cabral, até o dia 7/6, e a viagem a serviço do conselheiro Mário de Mello, que está sendo substituído, o conselheiro Júlio Cabral, pelo auditor Mário José Moraes de Costa Filho. Na fase de expediente, gostaria de fazer o devido registro do convite da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para audiência pública com o objetivo de debater e adotar providências sobre a realização de obras de recuperação e pavimentação asfáltica na manutenção do ramal Bela Vista e da estrada do Arapapá, no município de Manacapuru. Nós iremos agradecer o convite, como também o convite da Escola de Contas Públicas deste TCE para o seminário Meio Ambiente, Responsabilidade de Todos, a realizar-se no dia 5 e 6 de junho, de 7h30 às 12 horas. Eu gostaria de contar com a presença de todos os senhores presentes, até por ser uma pauta mais do que atualizada, que foi muito bem implantada pelo nosso querido conselheiro Júlio Pinheiro e está sendo trabalhada com muita sabedoria pelas mãos do nosso conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, que encontra-se à frente da Escola de Contas. Na fase de indicações e propostas, eu faculto ao colegiado para que os senhores façam as devidas indicações e propostas que assim entenderem necessário. Conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, com a palavra. Primeiro, ao cumprimentar todos, declaro um assassinar de saudades pela honra de sua volta. Em segundo, presidente, esse pleno, já devidamente informado, mas é mais uma comunicação da hierarquia que me submete à presidência, de comunicar que essa casa estará em festa nos dias 5 e 6, num grande seminário do meio ambiente, coisa que sempre fiz inspirado no nosso Pinheiro. Somente isso. Feito o registro, gostaria de externar também o fraterno abraço ao meu querido Josué Cláudio Souza Filho, que sempre é um dos referenciais da boa amizade que trago dentro do coração, pelo afeto que tenho pelo grande amigo e irmão Josué Filho. Duque da mesma. Senhor presidente. Nosso prezado Alípio Reis Firmo Filho, com a palavra. Obrigado, excelência. Primeiramente, meu bom dia a todos. E eu gostaria de compartilhar com os amigos, com os colegas do plenário, com os presentes, e também é uma forma de agradecimento. Na semana passada, eu tive a alegria e a satisfação de assumir, de tomar posse como professor da nossa querida UFAM, da carreira de Magistério Superior. E eu tenho particularmente um carinho muito grande pela Universidade Federal, até porque foi a responsável pela minha formação. É a maneira que hoje tenho de tentar retribuir um pouco do muito que lá recebi. Eu não sei até quando, isso depende de Deus, eu irei lá permanecer. Não estava nos meus projetos, as coisas aconteceram, se encaminharam, eu acredito a Deus, mas eu tenho a satisfação de dar essa boa notícia aos colegas, aos amigos aqui presentes, e já me colocar à disposição, como sempre tem me colocado, da sociedade, de tentar colaborar mais ainda com o ensino no Brasil, em Manaus e no nosso Amazonas. Eu registro, excelência. Obrigado. Gostaria de parabenizar o nosso prezado Alípio Reis Firmo Filho, parabenizar a todos aqueles que se dedicam ao magistério. Entendo que na minha opinião, a profissão das profissões,
entendo que um país não chegará aos avanços que tanto precisamos se não tivermos a valorização do magistério de forma ampla, desde a pré-escola, dos primeiros passos com as nossas crianças, até um fortalecimento do nível médio, do nível superior. Isso aí é digo eu, é um ciclo todo que não pode ter fases puladas. E quando vejo a dedicação do professor Érico, que é um abnegado na formação do intelecto na Faculdade de Direito, e muitos falam com respeito e carinho, que já tiveram essa oportunidade de passar pelos quadros de formação do professor Érico. Vejo agora o auditor Alípio também se dedicando ao magistério. Eu confesso que fico muito feliz e orgulhoso em saber que nós estamos tendo o compartilhamento de informações. Nós que tivemos a oportunidade de termos esse conhecimento adquirido, nada mais nobre do que compartilharmos, levarmos adiante e ajudarmos as gerações que se formam a ter uma base sólida, a ter um conhecimento profundo e, se Deus quiser, possamos avançar cada vez mais e termos amazonenses reconhecidos e respeitados cada vez mais como grandes profissionais. Parabéns, parabéns pela nova fase da vida. Que ela seja, se Deus quiser, Vossa Excelência há pouco remeteu às mãos de Deus para saber quanto tempo vai durar, que seja uma paixão muito duradoura, que se fortaleça a cada dia e que Vossa Excelência consiga contribuir muito com os quadros em formação do Estado do Amazonas. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, eu acompanho as parabenizações de Vossa Excelência. Eu também acompanho as parabenizações. Quero acompanhar as parabenizações e desejar ao colega muita felicidade, muito sucesso e que realize um bom trabalho na Universidade Federal do Amazonas. Nosso eminente procurador, representando o nosso parquê de contas, Carlos Alberto. Eu conheci Érico Desterro dando aula lá na UFAM. Participamos de um concurso juntos, a professora, à época, e eu tive contato com o Érico antes daqui do tribunal. Já viemos para cá, já éramos conhecidos lá. E também me envolvi muito com o magistério, de aula há 30 anos, acho que foi o suficiente. Comecei dando aula em 1974, estudando de engenharia, e parei no fim do ano de 2004, e eu fiz a leseira de trocar, ser professor dos cursos de engenharia, onde eu tenho formação além da graduação, para dar aula em curso de direito. Eu me perdia, porque estava acostumado a dar aula para 10, 12 alunos, e de repente eu tinha que dar aula para 50, eu não conseguia dar conta, e dei aula uns 6 ou 7 anos, parece, parei, não aguentei mais. Mas tenho o maior respeito, o maior carinho, fico feliz quando vejo alguém entrar no magistério, né? E alguém que permanece lá, que é mais difícil ainda. O Érico Desterro, além de ter sido meu colega lá por lá, ele foi professor dos meus filhos também. Isso aí é uma coisa que cria mais essa vinculação, né? Aí o Alípio já tem uma carreira. Eu tenho um blog dele que eu vou bisbilhotar de vez em quando lá, né? Stalkear, né? Na linguagem da moçada, né? A galera vibe aí. E o blog é muito bom, muito ativo. Eu fico muito feliz ali pela... não é um blog, assim está diminuindo, é um portal, né? Tá? Meus parabéns, tá? Agora, com todas as parabenizações de todos, os registros feitos, passamos ao nosso... Pois não, Excelência? Posso pedir? Eu vou fazer um pedido. Deve. Houve um convite da Assembleia Legislativa para tratar de uma questão envolvendo o asfaltamento da estrada de Bela Vista, ramal do Arapapá. Se não houver ninguém
Vossa Excelência já interessado. foi designado telepaticamente por essa presidência. Se me permite, bom dia, inicialmente. Bom dia. E eu queria dar conhecimento ao plenário, acredito que Vossa Excelência já tenha tido conhecimento, que foi quem me remeteu, mas houve um ofício do presidente Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União, em que ele dá conhecimento do avanço da auditoria, eu não quero ler tudo, é muito grande, mas da auditoria operacional no sistema penitenciário brasileiro, da qual faz parte o nosso tribunal, como um dos 21 tribunais que participam. E eu coordeno essa participação porque sou relator da SEAP, referente ao exercício de 2016-17. Então, ele nos dá conhecimento e expõe o cronograma. Então, o prazo total dessa auditoria é de 1 ano, está prevista, portanto, para novembro de 2017. A primeira parte, pelo menos, a auditoria apresentará 2 produtos nessa primeira parte. Que é a análise das medidas emergenciais e levantamento inicial, cumprimento da legislação aplicável ao sistema prisional, no tocante ao acompanhamento da execução penal e na alocação dos presos, bem como do custo mensal do preso e sua utilização como parâmetro de gestão. E o prazo é agora, no dia 1º de junho de 2017, esse primeiro produto. O segundo produto é a análise da gestão e dos custos e tecnologia do sistema prisional, com uma fase interna em 31 de julho, um evento que vai reunir os tribunais de contas entre 31 de julho e 4 de agosto, a execução da auditoria, e com prazo de entrega no dia 24 de outubro de 2017. O grupo 2, ainda vamos definir se teremos que fazer uma adesão adicional, mas o fato é que eu estou dando conhecimento ao Tribunal Pleno do andamento dessa auditoria operacional, dos prazos e dos resultados esperados para essa primeira fase. Obrigado. Com a palavra, o procurador Carlos Alberto. Só complementar não, trazer dados, doutor Érico, para a sua coordenação desses trabalhos, que ontem o Ministério Público de Contas enviou com a minha assinatura uma recomendação ao governo do Estado do Amazonas sobre o desfazimento, né, a denúncia do consórcio PAMAS, que é um consórcio formado pelas empresas Humanizare e empresas do mesmo grupo, inclusive do mesmo grupo familiar, situadas no mesmo bairro, do mesmo município em Goiás. Essas empresas formam um consórcio chamado PAMAS, que formou uma PPA em 2015 com o governo do Estado do Amazonas para gerir e construir novos presídios. Alguma coisa que um contrato na ordem de 1 bilhão e 25 milhões de reais. E o governo do Estado do Amazonas, já esse ano, ainda neste ano, na gestão do governador José Mello, fez um abandamento, um deslocamento de 89 milhões para esse fundo, vamos dizer assim. Não é um fundo formal, mas para garantir dinheiro para essa parceria público-privada, ficou lá, esse dinheiro não foi gasto. Então, a sugestão do Ministério Público de Contas foi reafirmar uma recomendação de 2015 para que seja desfeito o contrato, porque essas empresas sequer têm suporte para aguentar uma ação de responsabilidade civil, e depois disso, mas pelos fatos que já disse aqui, mesmo grupo familiar, mesmas empresas, e que seja desfeito o contrato, que esse dinheiro retorne para os cofres, para o Tesouro Estadual. Tá? Por uma questão de lealdade, eu conversei com o Procurador-Geral do Estado, e ele já estava ciente que eu iria mandar isso aí para ele, já foi mandado, ontem mesmo. Feito o registro do eminente parquê. Algo mais, senhores?
Não, só que eu fico particularmente feliz quando o tribunal se antecipa aos fatos. Esse é o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, preventivamente agindo em benefício da nossa economia, da nossa boa prática preventiva das auditorias referentes ao Estado do Amazonas. Passo agora, se os senhores assim entenderem e permitirem, ao nosso prezado Mistil Levi, para que possa fazer a distribuição de feitos. Eminente Decano Júlio Cabral, lote 4. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 8. Conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, lote 5. Conselheiro Josué Filho, lote 1. Conselheiro Yara Lins, lote 3. Conselheiro Mário de Melo, lote 6. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 7. Auditor Alípio Reis Firmo Filho, lote 2. Na fase dos julgamentos adiados, temos o processo de número 1118/2016, versam os autos denúncia formulada pelo Sindifisco, Sindicato dos Técnicos do Fisco do Estado do Amazonas, em face da Cefaz, cujo objeto é a contratação de serviços de consultoria no montante de R$288 mil. O voto do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva: conhecer e julgar procedente a denúncia formulada pelo Sindifisco, considerar revel o senhor Afonso Lobo, secretário de Estado à época, e aplicar multa no valor de R$8.800, que devem ser recolhidas na esfera estadual para o órgão Cefaz. O relator concorda com o MP. Já há um voto de destaque da eminente conselheira Yara pelo arquivamento do presente processo por perda de objeto, Com excelência. que está em harmonia com o órgão técnico. Submeto ao colegiado para que nós possamos votar o referido processo. Como vota o eminente conselheiro Júlio Pinheiro? Como vota o eminente conselheiro Josué? Com voto vista. Com voto vista, está convocado o conselheiro Mário Filho. Com o relator. Com o relator. Então, o conselheiro Érico mantém a multa de R$8.800 ao secretário à época Afonso Lobo, sendo vencida na divergência a conselheira Yara e o conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Ainda nos adiados, tivemos a retirada de pauta aqui do processo da conselheira Yara. Passamos agora ao processo de número 11.571, prestação de contas do senhor Bichara Cunha, diretor do Hospital Adriano Jorge. O eminente voto da relatora: julgar regular com ressalvas a prestação de contas do referido senhor Alexandre Bichara Cunha e aplicar multa ao senhor Alexandre Bichara no valor de R$3.096,03. A relatora concorda com o parquê. Já o conselheiro Júlio Assis Pinheiro, Júlio Assis Corrêa Pinheiro, não se manifestou em seu voto de destaque. Com a palavra, o eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Sem manifestação? Então, Sua Excelência concorda com a conselheira Yara? Então, com a relatora, pacificado, é mantido na íntegra por esse colegiado o voto da eminente conselheira Yara, com a multa no valor de R$3.096,03 ao ordenador à época Alexandre Bichara da Cunha, diretor-presidente do Hospital Adriano Jorge. Ainda na pauta da eminente conselheira Yara, dos adiados. Aliás, Excelência, só para Pois não, Excelência. registro meu voto contrário à multa, tá?
Sendo voto contrário do conselheiro Júlio Pinheiro, a multa no valor de R$ 3.000. Os demais processos, por se tratar de apensos, foram todos mantidos na íntegra ao voto da eminente relatora. Passo agora ao auditor Alípio, na pauta dos adiados. O processo de número 4.065 de 2016, recurso ordinário interposto pelo senhor Roberto dos Santos Pereira Braga, em face ao acordo 128 de 2016, TCE, o voto do eminente relator negar provimento ao presente recurso do senhor Roberto dos Santos Pereira Braga, devendo ser mantido na íntegra o acórdão recorrido. Já o eminente conselheiro Érico irá se manifestar em sessão com seu voto vista. Com a palavra, o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva. Senhor presidente, mantendo a coerência com os votos que profiro em casos semelhantes, entendo que não ficou configurada a ilegalidade do termo de convênio e portanto, o meu voto é no sentido de prover o recurso para afastar a ilegalidade do convênio e, em consequência, a aplicação de multa ao gestor concedente. Quanto à outra parte, inclusive não é objeto de discussão, evidentemente, porque não houve recurso da outra parte. Aqui nós estamos analisando só o recurso do concedente do convênio. Então, no sentido de dar provimento, afastar a ilegalidade e, em consequência, afastar a multa aplicada no acordo original. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eu mantenho o meu entendimento no sentido de negar provimento ao recurso. Antes de colher os votos, eu gostaria até de fazer um registro, que não tem nada a ver com os autos. Ninguém sabe quem será o próximo governador na eleição do dia 6, do primeiro turno, e pelo que parece, dia 27. Mas com certeza o secretário de Cultura será o doutor Robério. Registrando impedimento da conselheira Iara, tirando a brincadeira que não é muito peculiar a esta presidência, eu aqui gostaria até de parabenizar a atuação do secretário Robério, que o pouco que nós temos de valorização do nosso centro histórico é uma atuação pessoal, uma luta diária para sensibilizar os gestores de plantão, e o eminente secretário Robério consegue fazer com que nós tenhamos pelo menos um quadrilátero do passado da nossa Manaus dos tempos áureos, Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, aquelas casas. E eu entendo e torço que o próximo governador tenha sensibilidade, procurador Carlos Alberto, para expandir isso aí, que uma cidade tão bela como a Manaus do século passado, do início do século passado, merece um cuidado por parte dos nossos órgãos de governo, que um povo sem história é um povo que não tem memória. E acho que cabe esse registro aqui também pela atuação dos festivais de ópera, enfim, que alguns questionam, e eu entendo que nós que temos um belíssimo Teatro Amazonas, conselheiro Josué, e já visitamos alguns outros, é motivo de muito orgulho para nós, e graças a Deus está bem cuidado e bem conservado. Mas, enfim, como vota o eminente Presidente, conselheiro... o senhor me permita só uma colocação? Sim, permito. É porque fica aparecendo que nós estamos... O conselheiro Érico foi bem didático. Há um recurso somente do secretário Robério Braga. A parte que recebeu o recurso e não prestou conta não se apresenta. É interessante isso que, desculpe minha expressão popular, que o pau podre tanto cai como derrube os outros. Embaúba. Se passa recurso ao boi, é difícil eles prestarem conta correto. O secretário vai ser punido,
não vai ter mais financiamento do festival. Todo ano a gente tem esse problema. Seja quem for, tribos, bombais, nós temos 3 associações folclóricas dentro de Manaus. E cá para nós o festival não chega nem aos pés do que era promovido pelo antigo Diário e o Jornal, que era na General Osório. Eu só estou dando essa explicação para acompanhar o conselheiro Érico em gênero, número e grau, que às vezes é preciso a gente ter coragem, numa época difícil dos ataques de todas as ordens, ser um escudo para pessoas que, além da competência, possuem dignidade e que não fazem parte do erro. Apenas por dever de ofício, tiveram que passar nesse caminho tortuoso e que chega aqui a um ponto de se tornar julgado por ter tentado realizar o seu trabalho. Que me perdoe o doutor e professor Alípio, é como eu penso, com todo respeito ao seu espírito legalista, e de vez em quando eu sou um catunda. Erro com direito, mas acerto com a justiça. Senhor presidente, só um pequeno registro. Com a palavra, eminente relator. Obrigado. Na verdade, a negativa de minha parte foi por força da repercussão, digamos assim, das ações do secretário em relação à gerência do convênio. Basicamente 2, não houve conta específica, e todos sabem aqui que quem transfere os recursos, seja para o Estado ou seja para o município, ele é orientado no sentido de acompanhar, fiscalizar quem recebe os recursos no processo de abertura de conta bancária específico para aquele convênio. Então, no momento em que a autoridade pública ela se omite nessa ação, ela atrai sobre si a respectiva responsabilidade. E com relação também à contrapartida do convênio, não foi verificada a contrapartida, que também está dentro do raio de ação do senhor secretário. É o registro, presidente. Conselheiro Pinheirão. Senhor presidente, só para acrescer aí e contribuir para a discussão, só para lembrar que esse tribunal já em períodos passados, em épocas passadas, estabeleceu que a Secretaria poderia adotar o processo de credenciamento quando havia discussões sobre as questões que envolvia entidades como a do Boi, enfim, outras entidades. Dito isto, eu quero irmanar com o voto vista aqui proferido por Sua Excelência, conselheiro Érico. Posso escolher os votos? Conselheiro Josué. Eu reitero o voto visto. Conselheiro Mário Filho. Eu acompanho o voto visto. Então, por maioria, passa a ser o novo redator, o conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, e é vencido o relator com relação aos autos do processo de número 4365 de 2016. Passamos agora à pauta dos julgamentos ordinários, onde, na pauta do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, não há destaque, estão todos os seus processos harmônicos com o colegiado e aprovados. Temos agora a pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva, o processo de número 10.780 de 2017, recurso de revisão interposto pelo senhor Rildo dos Santos Bernardo, em face à decisão 782 de 2016, da segunda Câmara. O voto do eminente relator conheceu o presente recurso de revisão do senhor Rildo, para no mérito negar-lhe provimento. O relator concorda com o Ministério Público. Registro o impedimento do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro e passa ao destaque da eminente conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos. Vota no sentido de dar provimento ao presente recurso, determinando ao chefe do Poder Executivo, por intermédio da Amazon Prev, que no prazo de 60 dias retifique o voto e a guia financeira, a fim de que o adicional de tempo de serviço, ATS, possa incidir sobre o saldo atualizado do militar em análise. Entendo eu que a matéria pacificada já, onde o eminente conselheiro Érico Xavier de Esteves Silva é vencido pelo colegiado. Passa a ser a nova redatora da matéria e relatora, a conselheira Yara,
como voto vencedor no colegiado. Os demais processos de vossa pauta, conselheiro Érico, estão aprovados em harmonia com o colegiado. Já na pauta do nosso prezado e estimado conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, processo de número 10.029 de 2017, versam os autos recurso de revisão interposto pela senhora Lucimar de Souza Carvalho, em face da decisão de número 689 de 2015, TCE, segunda Câmara, exarado nos autos do processo 11.151 de 2015, registrando o impedimento do decano que está ausente, Júlio Cabral, o voto do relator conhecer o presente recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento. Já o conselheiro Érico, negar provimento do recurso, tendo em vista a incompetência desta Corte em fazer determinações ao Poder Executivo. Sempre sendo vencido o conselheiro Érico, fica registrado vosso voto contrário ao posicionamento do colegiado e mantido o voto do eminente relator, conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho. Demais processos de vossa pauta estão harmônicos com o colegiado. Na pauta da conselheira, excetuando o conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, processo de número 1935 de vossa pauta, que esta presidência concede vista à eminente conselheira vice-presidente Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. Já na pauta da conselheira Yara, no processo de número 10.023 de 2017, recurso de revisão interposto pela senhora Francisca Núbia de Oliveira de Lima, interposto pela senhora Ana Eunice Carneiro Alves, procuradora do Estado. Perfeito, registrou impedimento, então está mantido o voto da relatora na íntegra e aprovado pelo colegiado. É o 1023, 10.023. O seu destaque, excelência, era só para registrar vosso impedimento. Os demais processos estão todos aprovados em harmonia com o colegiado. Na pauta do conselheiro convocado Mário José Moraes de Costa Filho, no processo de número 12.841 de 2014, versam os autos recursos de reconsideração interposto pelo senhor Manuel Costa Leal, por se tratar de um embargo, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, passo a palavra ao eminente representante do parquê, procurador Carlos Alberto. Concordar com o relator, excelência, conhecer e negar provimento. Em harmonia com o parquê, o relator tem o voto no seguinte sentido: conhecer os presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra o acordo número 92 de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Os demais processos de vossa pauta, conselheiro convocado Mário e também auditor Mário José Moraes de Costa Filho, estão aprovados sem nenhum destaque por parte do colegiado. Registrando aqui o pedido de vista da conselheira Yara nos processos em pauta do auditor Alípio, do auditor Alípio, o de número 1428 de 2005, 10.083 de 2014, todos concedidos vista por esta presidência, e do procurador-geral Carlos Alberto, também na pauta do auditor Alípio, 1.880 de 2011, 6.376 de 2012, 450 de 2012, 996 de 2016, 998 de 2016, 1.000 de 2016. Entendo que não há nenhum processo a ser julgado. Só para testar se o Mirtil está prestando atenção, eu sabia que o 3735 estava para ser julgado. Em vossa pauta, auditor Alípio, e ele está ligado, ele não está desatento. Parabéns, Mirtil. Então vamos ao processo de número 3.735 de 2016. Versam os autos recurso ordinário interposto pela senhora Mimosa Maria de Nogueira Paiva em face ao acordo 58 de 2016 da segunda Câmara, registrando impedimento do conselheiro Júlio Pinheiro, o voto do relator, a proposta de voto no caso, conhecer o presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento. Já o conselheiro Érico vai se manifestar em sessão. É exatamente a mesma situação do processo adiado, convênio, repasse de verbas
O tribunal considerou ilegal o convênio por falhas relacionadas a conta específica, projeto defeituoso, e eu entendo que estas falhas, ainda que algumas delas procedam, elas não têm o condão de decretar a ilegalidade do termo de convênio, e, portanto, meu voto é no sentido de que o tribunal dê provimento ao recurso para afastar a ilegalidade e a aplicação de multa consequente. Com a palavra, eminente relator. Mantenho minha proposta, excelência. Então, colho os votos do colegiado para dirimirmos o contraditório. Como voto, eminente conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Pelas mesmas razões do voto. Como vota, eminente conselheiro Iara. Como vota, eminente conselheiro Mário Moraes de Costa Filho. Com o voto visto. Então, passa a ser o novo redator do acordo, o eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, sendo vencida a proposta de voto do relator auditor Alípio Reis Firmo Filho. Passamos agora à nossa pauta administrativa da nossa 17ª sessão de 30 de maio de 2017. Senhor presidente, só para registrar, no processo em que eu fui contrária às multas, são 2 multas, tá? Eu registrei, excelência. Registrou as 2 Porque multas? estava apenso. Ok. Registrei Exatamente. vosso posicionamento contrário. Já na pauta administrativa, disposição de servidores, licença maternidade, está aqui à disposição dos senhores. Não tendo nenhum comentário por parte do eminente Tribunal Pleno, gostaria de ponderar com os senhores a possibilidade de a próxima sessão ser... Mas é exatamente isso que nós vamos falar. Recebi há pouco comunicado do conselheiro Mário de Mello, dizendo que não concluíram a análise das contas do governador ao setor técnico, e ele vai precisar de pelo menos mais 2, 3 semanas, ele está dentro do prazo. Ele gostaria de adiar o julgamento das contas do governador. Entendo que não tem nenhuma dificuldade para isso. Eu gostaria de ponderar com os senhores conselheiros a possibilidade de nós fazermos a próxima sessão dia 9, sexta-feira. Como é que está, ao invés de ser dia 6, ser dia 9? Nem eu. Dia 9 eu não estarei. Mas não me oponho a Eu não estarei presente, não me oponho absolutamente. Ele estará a partir do dia 7 aqui. Quem? O conselheiro Júlio Cabral. Era essa a razão de eu querer fazer dia 9. Há um problema que é a questão da publicação da pauta. Então fica é necessário que nós definamos isso. Publicamos para o dia 9 a pauta, e aqui estaremos os conselheiros ou Desse dia convocados. 9 não será julgada as contas de governo, é isso? Não, ele precisa de pelo menos 3 semanas, segundo ele me disse. Tá? Seria sessão normal. A sociedade toda foi comunicada, e muito bem comunicada, e fizeram N publicações, de que as contas do governador José Mello seriam votadas no dia 6. Creio eu, doutor Elvis, que é jornalista, está aí, que seria bom o relator dar uma nota, dizendo que não concluiu o seu trabalho e, como tal, sugere uma data futura, a mais longa de 3 semanas, entendeu? Para que é muito importante, é uma reunião solene. Embora só sejam analisados os percentuais condicionais, o tribunal dá solenidade a esse julgamento. E eu gostaria de estar presente. Sim. Entendo que essa sessão, inclusive nossa do dia 9, com a presença do conselheiro Mário de Mello, que não está hoje, que está em Goiânia, é para nós ajustarmos essa data com todos os conselheiros presentes. Eu até queria sugerir que, em face do impedimento do conselheiro Mário na data, perfeito, entendeu? Eu acho de uma sutileza mais inteligente. Agradeço a todos.
única sessão, a presença dos senhores aqui, declaro aprovada a nossa pauta administrativa e a nossa sessão está convocada, a nossa sessão ordinária, para as 10 horas do dia 9, sexta-feira que vem.